dia, que alegria ter cada um de vocês novamente aqui próximo de mim, estou próximo de vocês aqui. Que alegria estarmos novamente na igreja, na verdade. Não estamos todos ainda sentimos um tremendo vazio neste local, mas já é uma alegria, já é uma grande conquista. Podemos estar aqui em um grupo pequeno, mas um grupo que está adorando o Senhor. Sei que os outros adoradores estão acompanhando os seus lares. Eu quero te dar um bom dia, um feliz sábado. Que bom que você está reunido aí na sua casa, com seus filhos. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus está pairando, está andando por vários lugares, inclusive na sua casa. Que os anjos do Senhor possam sempre acampar aí no seu lar. Que o seu lar seja um lugar de adoração. Que alegria, né? Porque neste momento de quarentena, vários lares se tornaram pontos de adoração. Que bom. Que bom que o povo de Deus não para em meio às crises. Que bom que o povo de Deus segue crescendo, mesmo em meio às dificuldades. É o momento em que Deus mais trabalha com o povo dele. Quero convidar você no dia de hoje para abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto bíblico que está em Salmos capítulo 126. Salmos capítulo 126 tem um texto para que possamos adorar o nome do Senhor e tirar lições desse texto. Quero compartilhar com vocês uma história enquanto vocês estão abrindo aí. Era o ano de 1997. O que você fazia no ano de 1997? O que você fazia nessa época? 18 anos, alguém falou aí. Eu tinha, no ano de 1997, eu tinha 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, eu recebi um convite, eu recebi um presente de Deus. Eu não sei qual que é o teu sonho, eu não sei qual que é o teu sonho, o que você deseja. Eu fui pesquisar e fazer algumas pesquisas a respeito do sonho das pessoas. Algumas pessoas colocaram lá que o seu maior sonho é conhecer a Disney. Não sei se o seu sonho é esse, conhecer a Disney, mas na pesquisa que eu encontrei, as pessoas sonham em ir para a Disney. Não sei se esse é o teu sonho, mas é o sonho de muita gente por aí. Outros têm sonhos, e um dos sonhos que eu encontrei, que eu achei bastante curioso, foi o sonho de ir para um restaurante muito chique. Ir num restaurante muito chique. Ontem eu estava olhando um desses restaurantes. É um restaurante que fica no mar. Ele fica assim, na parte subterrânea. Dá para ver os peixes passando assim, arraias, tubarões, tudo passando ali. E diz que a comida é muito boa. Pessoas têm sonhos como esse, de fazer grandes viagens. Eu conheci um casal e um dos evangelismos que estava fazendo. Este casal não tinha uma casa mais linda, né, daquele povo da igreja, não tinha o melhor emprego, eu diria o melhor emprego em questão de remuneração, ou seja, não era o melhor, o mais bem pago, mas este casal vivia o sonho de fazer grandes viagens. Então tudo que eles faziam, todo mês, eles separavam um dinheiro. Por quê? Porque queriam conhecer um novo lugar. Isso era o sonho do casal, era um projeto deste casal. Então eles foram para vários lugares. Por quê? Porque eles tinham esse sonho de conhecer vários lugares. E aí eu não sei qual que é o teu sonho, mas você sabe qual que foi o sonho número 1 do brasileiro? Alguém se arrisca a dizer? Se você está no Facebook, não sei se nós estamos transmitindo só no Facebook ou se é no Instagram também. No Facebook. Coloca nos comentários aí, qual é o sonho do brasileiro? Ou seja, o maior sonho do brasileiro. Eu sei que para muitos brasileiros hoje, na quarentena, é olhar na conta do banco ali, olhar no seu saldo e aparecer ali o auxílio. Era um sonho de muitos brasileiros, isso agora. Mas antes dessa quarentena, foi feita uma pesquisa. Qual que é o maior sonho do brasileiro hoje? Alguém se arrisca aqui na igreja? Ganhar na Mega Sena, grande sonho, né? Mas não foi esse que as pessoas colocaram lá na pesquisa. Alguém está no Facebook aí? Alguém pode me instruir, ver se alguém no Facebook colocou a resposta? Eu quero a participação de vocês aí em casa também. Aqui já foi falado, Mega Sena. O que mais? Viajar. Foi um dos grandes também que apareceu, mas não foi o maior. O maior sonho do brasileiro. A casa própria. Você sabia disso? Alguém acertou aí, Ricardo, no Facebook? Alguém acertou? Ninguém acertou? Se alguém tiver... Ninguém acertou.
Eu queria saber quem é essa pessoa também. Que bom! Se você pensou a casa própria, você acertou. Minha casa, minha vida. Não é isso? Isso aí está no projeto esses dias aí. Independentemente, o maior sonho do brasileiro é ter a sua própria casa, sair do aluguel. Não é uma alegria? Não é uma conquista para muitos casais? Sim ou não? E não somente para os casais, os jovens já estão crescendo querendo ter a sua casa, a sua independência. Esse é o sonho de muitos brasileiros. E eu tenho certeza que se você já tem a sua casa, a vontade sua agora é de ter uma casa melhor. E assim é também muitos dos brasileiros. Eu acredito que não é somente os brasileiros, as pessoas do mundo, elas almejam casas. De fato, a Bíblia também faz uma grande promessa de que Deus está preparando um lugar para você. E as casas já estão prontas. Agora, o que está faltando? Eu também tinha um grande sonho. Pelo menos aí 2 ou 3 grandes sonhos já aconteceram na minha vida. E eu já realizei 3 grandes sonhos. Eu quero contar para vocês o primeiro sonho que eu tive. No final, se der tempo, eu conto para vocês o segundo grande sonho que eu realizei na minha vida. Mas o meu primeiro grande sonho foi no ano de 1997. Naquele ano, nós tínhamos alguns grupos que estavam fazendo sucesso naquela temporada. E você sabe qual é este grupo? Sabe? Que estava fazendo sucesso no ano de 1997. Você sabe qual é este grupo? Não, não é este grupo. Vocês sabem? No ano de 1997, um grupo que estava fazendo muito sucesso. Naquele período, eu era um jovenzinho, um garotinho de 7 anos de idade, apaixonado por Deus. Sabe quando toca essa música das crianças? Eu era um dos primeiros a levantar, porque meu coração fervia ao ouvir falar de Deus. Eu amava passar tempo na escolinha. Pena que quando eu cresci, eu não continuei com esse fervor, com essa vontade de servir a Deus. Quando eu entrei na minha adolescência, quando eu fui para os juvenis, os adolescentes, acabei me rebelando um pouquinho. E estou falando isso aqui porque me bateu uma nostalgia. Porque quando eu cheguei aqui nessa igreja, na igreja de Cidade Verde, por mais que eu não sou membro dessa igreja, por mais que eu tive pouco contato com essa igreja, vocês têm algo na minha vida. Aqui eu tenho pelo menos 6 pessoas que eu já vi que fizeram parte da minha vida. Quando vocês estavam aqui com a equipe de louvor, pessoas que passaram por minha vida, Juliana, Cristiano, estou vendo lá o Felipe, a Guiomar, né? Daniel está por aqui também, o Luiz, pessoas que passaram por minha vida, que fizeram parte da minha infância. Eu me lembrei de um sonho que eu tive, um sonho quando eu tinha 7 anos de idade, de estudar na escola adventista. Já tiveram esse sonho? Estudar na escola adventista? Esse era o meu sonho com 7 anos de idade. Eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade, eu cheguei e falei: mãe, eu queria tanto poder estudar na escola adventista. Eu não queria poder estudar nesse colégio. Naquela época era um colégio chamado Fernando Leite. E quando eu fui para o colégio Fernando Leite, eu cheguei e eu estava ali na 2ª série naquele período, era logo no começo logo no começo do ano, já nos 3 primeiros meses ali. E então eu comecei a presenciar algo que magoou muito meu coração. No final da aula, com 5 minutos para terminar, a professora trazia uma caixinha de som, colocava uma fita cassete ali. E vocês lembram da fita cassete, né? Aquela fita pequena, você colocava ali e botava para tocar, vai descendo na boquinha da garrafa. Era o sucesso do ano de 1997. E aquela música tocava e aquilo magoava o meu coração, porque minha mãe me havia ensinado que esse tipo de música não agrada a Deus. Porque ouvir esse tipo de música machuca o coração de Deus. E sabe, professoras, vocês ensinam isso para as crianças. E isso, por mais que essa criança às vezes está fazendo barulho, bagunça, você não sabe o bem que você está fazendo, porque você está colocando mensagens de Deus na mente dessa criança. E o Espírito Santo usa essa criança na hora oportuna. Sabia disso? E naquele momento eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu não quero mais estudar nessa escola. E ela falou: por quê? Porque nessa escola está tocando aquelas músicas. E eu comecei a cantar a música. Qual foi a reação da minha mãe? Você consegue imaginar? Você como mãe, você como pai, se escuta o seu filho chorando, falando: pai, mãe, eu não quero mais estudar nessa escola. Por quê? Porque fica tocando música do mundo. Já imaginou? Com 7 anos de idade eu era esse garoto.
Com 7 anos de idade, eu coloquei na minha cabeça que eu queria pregar a mensagem para o meu pai. E eu ficava incomodando meu pai de dia e de noite para ir na igreja comigo. Você vê sonhos bobos, né? Sonhos de criança. Este era o meu sonho. Minha mãe começou a fazer uma oração e ela falou assim: filho, se você tem um sonho, você precisa orar para que Deus realize o seu sonho. E se o seu sonho está em conformidade com os sonhos de Deus, ele vai se realizar. E eu falei: mãe, então vamos orar agora. A gente orou. Era um culto de quarta-feira. Nós fizemos este culto e no pedido de oração de quarta-feira, o meu foi poder estudar na escola adventista. Uma semana passou e então o telefone toca. E quem era? Era um homem chamado Paulo, era o diretor do Colégio Adventista do Jardim Glória. Vocês lembram do Colégio Adventista que tinha do Jardim Glória? Eu estudei neste colégio, faz muitos anos que ele já não funciona mais, mas este colégio marcou a minha vida. Porque eu lembro que minha mãe recebeu o convite e começou a chorar. Eu falei: mãe, o que aconteceu? Era uma tarde. Filho, eu não te falei que Deus iria responder a sua oração, as nossas orações? Pois então, ele respondeu: você vai estudar no Colégio Adventista. Queridos, meu coração batia acelerado. Estávamos felizes. E nós tivemos uma foto do dia que nós fomos pela primeira vez no Colégio Adventista. Já era o segundo bimestre. Estava começando o segundo bimestre. Estávamos lá. Eu ganhei um short que batia aqui nos joelhos e uma camisa regata. Que este short batia um pouquinho mais embaixo do joelho e a camisa regata que eu ganhei batia aqui. Então o que eu fiz? Eu coloquei ela por dentro do short e dessa forma eu consegui ir para o colégio. Aquele short grandão, aquela camisa que batia mais ou menos aqui, mas era regata e disfarçava um pouquinho. Mas você acha que eu estava triste e estava reclamando com a minha mãe dizendo: mãe, eu não vou para a escola com esse tipo de roupa? Eu estava dessa maneira? Não, eu estava feliz. Na foto, um dia eu quero poder mostrar essa foto para vocês. Na foto, eu escondo a minha cara. Por quê? Porque eu tinha um ataque de risos. Quando eu estava muito feliz e muito alegre com algo, eu não conseguia parar de rir. Por isso meu apelido na minha infância foi Risadinha. Quem me conhece de quando eu era pequeno, meu apelido era Risadinha. Por quê? Porque quando eu começava a rir, eu não parava mais. E a minha alegria era tanta, a minha expectativa era tanta, que eu não conseguia parar de rir. E então eu fui para a escola adventista com aquela expectativa de quando você tem um sonho. E quando cheguei no colégio adventista, chegou um garoto da perna torta. E ele veio ao meu encontro, o nome dele era Vinícius. E ele veio ao meu encontro e eu falei: meu Deus, o que esse garoto quer? E quando esse garoto chegou próximo de mim, e então ele falou o seguinte: como é o seu nome? Eu falei: meu nome é Juan, meu nome é Vinícius, prazer. Você joga bola? Eu falei: vai, eu jogo. Tá no meu time. Pegou-me pelo braço, me levou até a sala e me apresentou para toda a sala e falou: ele já está no meu time. Como você acha que eu me senti? Eu me senti especial. Eu me senti como alguém que realizou o seu grande sonho. As expectativas que eu criei com este colégio foram supridas, foram realizadas. Quando eu voltei para minha casa com meu irmão e minha mãe e minha irmã, nós voltamos felizes. Porque estávamos felizes, porque realizamos o nosso sonho de estar na escola adventista. Passaram-se mais de 20 anos e hoje eu sou pastor do colégio adventista. Deus realizou meu sonho e hoje eu estou aqui como um pregador da palavra de Deus. E as mensagens que eu aprendi naquele colégio, histórias como essas, eu nunca vou esquecer da minha vida. Qual é o teu sonho? Você vai perceber que as propagandas de TV exploram muito esse sentimento do coração do homem, o sentimento de ter o sonho realizado. Você percebe que os filmes sempre terminam com finais felizes. E você percebe que sempre nas histórias, elas vão explorando esse sentimento que tem no coração humano, um sentimento de se realizar, de ser completo, de ser feliz. Eu não sei qual é o sonho que está em sua vida hoje, mas eu sei que Deus pode realizar este sonho, se este sonho estiver em conformidade com os planos de Deus. O texto bíblico que eu quero mencionar para você fala exatamente a respeito deste sonho. Diz que um dia, quando o Senhor restaurar a sorte de Sião, ou seja, a sorte do seu povo, o texto continua dizendo:
ficaremos como os que sonham. E então a nossa boca se encherá de riso, e a nossa língua terá um canto, um júbilo ao Senhor. E quando eu olho esse texto bíblico, eu lembro da minha expressão: eu não conseguia parar de sorrir, eu não conseguia parar. E quando eu estou muito feliz, eu preciso cantar. Eu amo cantar. E é isso que vai acontecer um dia, quando Deus restaurar a sorte da sua igreja. Quando Deus retirar o seu povo desta terra corrupta, desta terra que está em destruição, você terá o seu sonho realizado. Agora, qual tem sido o seu sonho? O que você mais gasta? O que você mais gasta o seu tempo? De fato, o céu é o teu maior sonho? Ter a presença de Deus em sua vida, este tem sido o seu sonho? Qual é o teu sonho? Não, veja, não há problema em você sonhar com uma linda casa, desde que essa linda casa não substitua a casa que Deus está preparando para você lá no céu. Não há problema em você fazer uma grande viagem, sonhar com isso. Mas há um problema se você não se imagina viajando com Cristo Jesus no dia da volta dele. Essa vai ser a maior de todas e melhor de todas as viagens. Você consegue entender isso? No nosso tema de hoje, você vai perceber que este sonho jamais pode sair da sua mente. Se o sonho de Deus sai da sua mente, você é um cristão morto, uma pessoa que não vive em sonhos, uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa morta. Você tem um propósito, Deus o criou assim. E no nosso tema de hoje, você vai entender qual que é o grande sonho de Deus. O grande sonho de Deus, quando Ele criou, lá em Gênesis capítulo 1, diz que Deus sonhou com você. O texto bíblico diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O texto menciona que Deus começou a criar o mundo, e quando Deus criou o mundo, Ele criou este mundo planejando e sonhando com você. Jeremias capítulo 1 diz que Deus já planejou você e já sonhou com você desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre de sua mãe, Deus já tinha uma estratégia, um plano para a sua vida. Eu quero te dizer, eu quero deixar bem claro para você no dia de hoje, em nome de Jesus: Deus já tem um plano para a sua vida. Agora a questão é: você vai permitir que Deus possa concluir os planos que Ele tem para a sua vida? Você vai permitir? Deus já tinha um plano para o ser humano. Quando Deus criou o homem, criou para que ele fosse perfeito, para que ele desfrutasse do prazer. Ele colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Interessante. A palavra Éden significa prazer, jardim dos prazeres. Deus colocou o homem no jardim dos prazeres. E quando Ele colocou este homem neste local, Ele permitiu que o homem sentisse todo tipo de prazer. Só que Ele deu uma recomendação. A única coisa que eu não quero que vocês façam é tocar no fruto proibido. Na árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem nem se acercar, porque no dia que vocês comerem deste fruto, certamente o que vai acontecer? Vocês irão morrer. Interessante que Adão e Eva, eles já eram perfeitos, eles já eram realizados. Nada faltava para Adão, nada faltava para Eva, mas eles tiveram que ir contra a sua própria natureza. Indo contra a sua própria natureza, eles começaram a querer mais. Então, no capítulo 3 de Gênesis, então ali está a melhor definição de pecado. Pecado no grego significa amartia. Sabe o que significa amartia? Significa, sabe aquele dardos que você tenta ali no brincar de dardos? Então você vai lá e tenta acertar o alvo, não é assim? Então, isso significa pecado. Olha a tragédia do pecado. É você querer acertar o alvo, mas você erra. A definição de amartia significa errar o alvo. Ou seja, o homem tentou acertar, ser igual a Deus. Mas ele era o quê? Ele era igual a Deus? Ele era semelhante. Ser semelhante a Deus não é um privilégio, irmãos? Sim ou não? É um privilégio
que o homem recebeu, um presente que Deus nos deu. Mas olha o que Satanás faz. Ele colocou o desejo no coração do homem de ser igual a Deus. E por tentar ser igual a Deus, nós nos tornamos iguais àquele que nos enganou. E hoje o ser humano vive uma vida de rebelião contra Deus. É mais natural você ir de encontro com o pecado do que de ir para os braços de Jesus. Muitas vezes eu chego e choro no meu quarto e falo: meu Deus, que miserável homem que eu sou, de novo caí no mesmo pecado. Será que alguma vez você já foi para o seu quarto e disse: Senhor, até quando eu vou viver essa luta? Até quando eu vou viver lutando? Eu quero seguir os seus caminhos, eu quero continuar na igreja, mas eu vivo uma vida de hipocrisia. Chega! Você já se desesperou alguma vez? Você já teve esse sentimento em seu coração, um desespero que nasce na alma, que você sabe que quem pode realizar os seus sonhos é Deus, mas ao mesmo tempo você está com o seu caráter tão sujo, tão preso e arruinado pelo pecado, que você vai de encontro com ele. É uma tragédia o pecado, por tentar ser igual a Deus, por querer, por estar insatisfeito. O homem se tornou igual ao inimigo de Deus, e é por isso que nós hoje vivemos essa tragédia. É por isso que existe epidemias, é por isso que hoje pai mata filho, é por isso que hoje o pai chega e começa a maltratar e abusar da própria filha. Olha a situação que nós chegamos. O mundo em que vivemos hoje não é o sonho de Deus. Essa é uma tragédia. Quando o homem pecou, Gênesis 3, versículo 9, diz que o homem fugiu de Deus. Interessante, que Deus jamais desiste do seu sonho. E eu quero te dizer algo em nome de Jesus hoje. Deus sonha com você. Existe uma versão de você, Maria, de você, Felipe, de você, João. Existe uma versão perfeita, uma versão que Deus sonhou. Agora a questão é: Deus não vai desistir do sonho dele. Ele não vai desistir de você, ele vai lutar até a última por você, porque ele sonhou com você. E Deus não desistiu de Adão, não desistiu de Eva. Quando você peca, você pensa que tudo está perdido, que já não há mais esperança para mim. Mas quando você peca, Deus está te dizendo: eu tenho um novo plano, eu tenho uma rota nova traçada para você, eu tenho um caminho novo para você. Quando você entende os sonhos de Deus, você para de fugir. Uma tragédia que aconteceu em Gênesis capítulo 3. O homem foge de Deus e Deus vai de encontro com o homem. Olha a situação. E se você observa a Bíblia, se você percebe nos relatos que ali são mencionados, Deus sempre vai de encontro com o homem. O homem foge de Deus e Deus vai de encontro com o homem. O nosso pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, versículo 2. Eu quero dizer algo para você. O homem pecou e se distanciou de Deus. Passaram-se algum tempo, e depois que passou algum tempo, ali em Êxodo capítulo 20, o homem se distanciou de tal forma que ele já não via Deus, mas agora ele ainda o quê? Escutava. Não é assim? Quando ele falou com Caim, uma história que vamos aprender logo mais, ele conversou com Caim. Caim ouvia a voz dele, ele falava com Abraão, ele falava com os patriarcas. Só que quando chega no período de Moisés, aquele homem que ouvia Deus, mas não via, agora estava tão longe de Deus, que agora ele já não ouve mais, ele ouve um barulho de trovões. E esses barulhos causavam medo no ser humano. Imagina o sentimento de Deus. Deus que criou o homem, planejou estar perto dele, juntinho dele. Agora, por causa do pecado, este homem se distancia de quem? De seu Criador. E por se distanciar do seu Criador, agora ele tem medo de Deus. Olha o drama que Deus começa a viver. O homem que ele criou para viver do lado dele, agora tem medo dele. Essa é a tragédia do pecado. Porque você pensa: é fácil, é só pegar a fruta e comer. Deus está me privando de algo bom. Deus está colocando regras em minha vida. É por isso que eu vou sair dessa igreja. É por isso que eu não quero mais seguir essa
pedacinho de gente mandando no Facebook. Isso eu parei de ser bitolado, de ficar preso em regras de uma igreja. Que tragédia, amigos. Não se trata de uma regra, são princípios de amor. Deus quer te levar para um nível superior. Ele quer te levar a um nível de relacionamento com Ele, e que você realmente vai perder de vista as coisas deste mundo. Você vai ter em vista as coisas que Ele tem planejado para você. Mas enquanto você viver uma vida dupla, você jamais vai saber a vontade de Deus, de fato. E quando então o homem chega e fala: Moisés, por favor, fale você com a gente, mas por favor, que ele não fale, porque sentimos medo. Deus então toma novamente a iniciativa e fala, Êxodo capítulo 25 diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. O próprio Deus fala: estou vendo várias barraquinhas aí, sabe o que eu quero? Eu quero fazer uma barraquinha também e morar com eles. Faz o seguinte, Moisés, eu tenho um novo plano. Pega uma barraca bonita, coloca bem no meio, eu quero ficar pertinho, bem no centro ali deles. Então o povo de Israel fez uma barraquinha que foi o santuário de Deus, e ali Deus habitava no meio de quem? Do povo. O tempo passou e o povo começou a se rebelar novamente com Deus, mas Deus não desiste do seu plano. E Deus, Emmanuel, sabe o que significa a palavra Emmanuel? Cristo Jesus é Emmanuel, Deus. O próprio Jesus sai lá da terra, lá do céu, e vem morar onde? Na terra. Ele deixa o seu corpo divino e começa a possuir um corpo humano. Imagina, o Deus que criou os céus e a terra, preso em quê? Em um corpo desse daqui. E ele veio e ficou preso nesse corpo por amor a você. Ele sendo Deus, ele assumiu a forma de homem. Por quê? Porque ele tem um sonho. E quando você tem um sonho, nada importa. Você faz de tudo para realizar o seu sonho. E Deus tinha um sonho: passar tempo com você. Grave isso. Repita comigo, igreja. Repita assim: Deus tem um sonho. Passar tempo comigo. Repete de novo, você precisa gravar isso hoje. Deus tem um sonho. Passar tempo comigo. E Deus, nada importa para Ele, porque Ele quer passar tempo com você. E Ele jamais vai desistir de você. Eu quero finalizar contando uma história de uma pessoa que estava presa neste mundo. Presa, acorrentada, mas que Deus deu a oportunidade de se libertar. Quero apresentar para você a história que está em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 diz sobre a primeira briga. A primeira briga aconteceu em Gênesis capítulo 4. Deus deu uma nova oportunidade e falou: eu tenho um plano. Vocês ficarão presos a este mundo, mas vocês não devem se concentrar neste mundo. Vocês devem se concentrar em mim. Mesmo estando preso e exiliado, vocês podem encontrar liberdade em mim. Por isso o texto bíblico em Romanos diz: agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você já não está mais preso, porque você está em Cristo Jesus. E agora Deus deu essa promessa para Adão, deu essa promessa para Eva, e eles dois ensinaram aos seus filhos de que o cordeirinho seria morto, simbolizando a morte de Cristo, que nos daria novamente a liberdade, nos tiraria do cativeiro. O próprio Jesus viria aqui, ficaria preso, exiliado, para poder nos libertar, para ter o seu sonho realizado. E depois que ele ensinou isso, Adão estava ali, Eva também, e os seus filhos chegou o momento em que eles deveriam adorar o Senhor, deveriam apresentar o seu sacrifício. E sabe o que eles fizeram? Abel seguiu a vontade de Deus e entregou o cordeirinho. Agora Caim não entregou o cordeirinho, ele entregou as melhores frutas que ele tinha, pois ele cultivava em seu coração um remorso, um ódio do seu Criador, de Deus. Ele se perguntava talvez, falando: por que eu tenho que oferecer sacrifício? Por que eu tenho que estar numa igreja? Por que eu tenho que seguir os caminhos de Deus? Eu não sou livre? Eu não posso fazer o que
questionamentos, vivia fazendo perguntas, dizendo: por quê? Por quê? Por quê? Então chegou o dia de apresentar o sacrifício, e no versículo 8 diz: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Então disse o Senhor a Caim, é o versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta o Senhor não se agradou. Depois disso, se você continua na leitura, Caim se ira e se revolta contra Abel. Deus aceitou a oferta de Abel porque ele amava mais a Abel? Foi por isso? Não, Deus se agradou da oferta de Abel porque ele fez o que ele pediu. Assim são as pessoas que desafiam a Deus, que se rebelam contra Deus. Além de se rebelar contra Deus, ainda joga a culpa no pastor, no ancião, na mulher, no filho, por causa dos seus erros. Caim simboliza aquele grupo de pessoas que não se perder e colocam justificativas em outros pelo seu erro. Será que eu estou pregando para alguém que vive uma vida de rebelião, de transgressão contra Deus e ainda joga a culpa na esposa, no marido, no filho que Deus deu, talvez na igreja que Deus o colocou? Pare de jogar a culpa dos seus erros, do sentimento que você está cultivando nos outros. Existem pessoas na igreja, irmãos, que estão cultivando um sentimento de inveja, de ódio de outro irmão. Caim começou a cultivar esse sentimento, e o próprio Deus chegou para Caim e falou: Caim, o pecado está batendo a sua porta, o sentimento está em seu coração, eu te conheço, eu sei que você está enfrentando isso, mas cabe a você, Caim, dominar esse sentimento. O Espírito de Deus continuava lutando com Caim, e Caim dizendo não para o Espírito Santo. E então, o Espírito Santo sai daquele local e Caim começa a querer efetuar aquilo que ele planejou em sua mente. Talvez você está com um sentimento de ódio em seu coração, a raiva está dominando você, e eu quero te dizer algo da parte de Jesus: elimine esse sentimento que está no seu coração. Talvez você esteja pensando em largar o seu casamento, em destruir tudo e acabar com tudo, porque você pensa que é a única alternativa. Eu quero te dizer algo: não faça isso. Dê uma oportunidade para Jesus. Ele tem um plano, Ele tem uma saída para você. Deus está falando com você, assim como falou com Caim, mas Caim não quis ouvir a voz de Deus, e saiu, e foi matar o seu próprio irmão, e de fato ele o matou. Depois o próprio Senhor, como é hábito dele, ele vai de encontro com o pecador, e ele chega no versículo 9 e diz: versículo 9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Vocês acham que Deus não sabia onde estava Abel? Será que Deus não sabia? Pastor, Deus não sabe como está o meu dia? Sabe? Deus não sabe tudo sobre mim, meus pensamentos? Sabe? Então por que eu preciso falar com Ele? Porque Deus quer conversar com você, quer passar tempo com você, Ele quer que você reflita no que você fez. Deus sabe de tudo, mas é necessário que você passe tempo em oração, que você conte o seu dia, os seus erros, os seus acertos. Fale com Ele. Por quê? Porque Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer que você pense no que você fez. Caim não deu importância, se fez de louco, mas como muitos na igreja faz. Ele falou assim: eu sou lá tutor do meu irmão para ficar cuidando dele. Meus queridos, foi a última oportunidade de Caim. Naquele momento, a sentença de Caim é dita, e o Senhor diz no versículo 13, no versículo 12, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que eu jamais poderei suportá-lo. E ele termina dizendo assim: hoje o Senhor me lança da face da terra, e da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. E ali termina falando sobre que ele, talvez que alguém poderia matar ele. Mas Caim meio que percebe a consequência do pecado, daqueles que dizem não para a voz do Espírito Santo, para aqueles que dizem
não para o projeto que Deus tem para a sua vida. Caim percebe a consequência, ele diz: estarei para sempre longe da sua presença. O mais bonito do Éden não eram os animais. O mais bonito do Éden não eram as pessoas que ali estavam. O mais bonito do Éden não eram as paisagens que nós poderíamos ver naquele local. O mais bonito do Éden tinha que ver com a presença de Deus. O que colocava sentido no Éden era a presença de Deus. E Caim percebe que o Espírito Santo jamais o daria uma nova oportunidade. Ele percebeu o seu castigo e o seu erro. E então a história termina dizendo que ele virou as costas para Deus. E nunca mais Caim teve a presença de Deus. Querido amigo, Deus tem um sonho. Ele quer passar tempo com você. Quando nós observamos histórias na Bíblia, nós percebemos homens e mulheres que entenderam o sonho de Deus e por isso tiveram seus sonhos realizados. Nós encontramos histórias tristes como a de Caim, um homem que tinha tudo para ter sucesso, um homem cuja qual Deus lutou e tentou salvar, mas que fugiu da presença de Deus. Os primeiros anos da vida de um bebê, se você é pai, se você é mãe, assim quando o bebê nasce, a mãe pega o bebê. Qual é o sentimento que a mamãe tem? Pega o filho onde? No braço. E olha para onde? Para a face do bebê. A palavra presença no hebraico significa face. Caim fugiu da face do seu pai, do seu criador. Os primeiros anos da vida de uma criança, e nos primeiros anos da minha vida, meu pai chegava e batia todos os dias de manhã na porta e falava: filho, vamos para a escola, vamos fazer o culto. A face do meu pai era a primeira face que eu via de manhã. Quando eu ia dormir, a última face que eu via era minha mãe contando as belas histórias da Bíblia. Lembra dessas belas histórias da Bíblia? Uma história a cada dia, uma aventura a cada dia. E eu ia dormir. E eu dormia na presença da minha mãe, do meu pai. O que Deus quer para os seus filhos é esse tipo de relacionamento. Por isso o texto diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor alce sobre ti o seu rosto e que te dê a paz. Deus quer dar a presença dele para a vida dos seus filhos. Só que muitos dos filhos de Deus têm usado a presença dele. Por isso eu quero te fazer um apelo no dia de hoje. Pare de fugir de Deus. Permita que Ele mude a sua vida. Talvez você esteja pensando: mas eu vou ter que abandonar tal coisa. Quero te dizer em nome de Jesus: não pense mais nada. Coloque algo em sua mente. Eu quero viver os sonhos de Deus. Eu não sei quais serão as aventuras que você irá presenciar e viver, mas eu sei que cada aventura vai valer a pena. Os discípulos viveram uma aventura com Deus. Os patriarcas viveram uma aventura com Deus. Os heróis da fé viveram uma aventura com Deus. Eles não sabiam o que iria acontecer amanhã, mas estavam dispostos a viver pela fé na presença do seu Criador. Que você no dia de hoje também decida em seu coração e em sua mente viver pela fé uma aventura com o seu Criador. Deus tem me levado por tantos lugares. Eu tenho vivido tantas aventuras. Eu tenho visto tantas pessoas serem transformadas pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele também vai transformar a sua vida. Quero que você, neste momento, onde você estiver, que você possa também agora, com o seu coração, participar, dizer ao Senhor: Senhor, eu quero me entregar à sua vontade. Eu quero viver os seus sonhos. E diga isso através dessa música. Queremos louvar neste momento.
os sonhos dele. Precisamos deixar de querer viver neste mundo e somente ver neste mundo. Precisamos dizer para o Senhor Jesus: eu quero ver o Senhor voltar. Eu quero que os sonhos se concretizem, se realizem em minha vida. Quero orar por você, que se esse sonho morreu em sua vida, ele possa renascer no dia de hoje. Que você possa realmente ter prazer nas coisas que Deus se agrada. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque apesar do pecado que está em nossas vidas, apesar das transgressões que temos cometido, o Senhor continua lutando por cada um de nós. O Senhor continua lutando por mim e por sua igreja. Senhor, quero te pedir que não desista de nós. Continue lutando, Pai. Eu sei que muitas vezes sou um filho rebelde. A tua igreja tem sido rebelde muitas vezes. Ó Senhor, se pudéssemos entender os teus propósitos, se conseguimos enxergar, se pudéssemos ver tudo isso que acontece em nossa volta durante o conflito, se pudéssemos ter a noção de quão perto está a sua volta, ó Senhor, muitos não estariam brincando de ser cristão. Ó Pai, tire a venda que está em nossos olhos, tire o desejo do mundo que está em nosso coração, coloque um sentimento de amor, um sentimento de gratidão, que possamos seguir o modelo do Teu Filho Jesus, que o Teu Santo Espírito continue incomodando as mentes e os corações, que nós possamos, Senhor, seguir a Tua Palavra, que possamos almejar e dizer: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Naquele dia que o Senhor voltar, um grupo estará de pé e vai dizer: este é o nosso Deus a quem nós estávamos esperando. Que possamos fazer parte deste grupo. Nós somos talvez a última geração que vai levar a mensagem a este mundo. Por isso, Senhor, eu quero terminar essa oração de uma maneira especial, louvando